Ninguém. Pronto, pode começar. Então, bom dia a todos. Queria agradecer ao professor Roque pelo convite, tá? Meu nome é Regina, sou reumatologista, sou supervisora adjunta da residência de reumatologia aqui da Universidade Federal. Vocês vão me ver provavelmente no internato, a gente passa alguns casos lá com vocês, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação laboratorial em doenças reumatológicas, tentar desvendar um pouco esse laboratório que é tão diverso, né? Então, antes da gente começar, eu vou apresentar aqui dois casos, na verdade são dois casos clínicos de uma determinada patologia. Eu queria que vocês analisassem, eu não sei bem ao certo se vocês já deram a parte clínica de doenças, né? Mas é mais para vocês terem uma observação, o que vocês acham desses pacientes. Não é para falar nada agora, vocês vão pensando, ao decorrer da aula, a gente no finalzinho volta para ver o que vocês acham desses casos. Então, aqui nós temos dois casos diferentes, tá? Uma paciente de 78 anos, com quadro de poliartralgias e mialgia, com a rigidez matinal de 30 minutos. O tempo de desenvolvimento é de mais ou menos umas 8 semanas desse quadro. É uma coisa bem sucinta, tá? O exame físico, ela tinha um quadro, esqueci o sexo, né? Um sexo feminino. Ela tinha um quadro de artrite em interfalanginas distais e crepitações em joelhos. No laboratório, o que foi visto, tá? Uma velocidade de hemossedimentação de 35 está elevada, onde o normato é 20, um PCR normal de 1,3 e um fator reumatoide de 40. A outra paciente também é do sexo feminino, de 40 anos, com quadro de poliartralgias e mialgia, bem semelhante ao da outra, mas uma rigidez matinal de 1 hora. Ao exame físico, a paciente também apresentava um quadro de artrite, mas agora em punhos e interfalangianas proximais. O laboratório VHS de 45, também aumentado, um PCR de 1,5 e um fator que é normal e um fator reumatoide de 80. Então, vocês vão pensando, nesses duas pacientes, vocês conseguem caracterizar, classificá-las como artrite reumatoide? Os dois casos, nenhum caso, apenas um, qual deles, tá? E vocês vão analisando enquanto no decorrer da aula e a gente vai falar no final. E também esses dois casinhos rápidos aqui, que são pacientes mais voltados para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. É uma paciente também, ambas de sexo feminino, uma delas com 24 anos, com quadro de poliartralgias, eritema malar, fotossensibilidade e derrame pleural. No laboratório foi evidenciado uma leucopenia, anemia, plaquetopenia e proteinúria. Um VHS de 58, aumentado, e um FAM 1/320, padrão homogêneo. A outra paciente, também com quadro de sexo feminino, 24 anos, poliartralgias e um edema generalizado e um derrame pleural. No seu laboratório, apresentava um quadro de anemia e uma discreta proteinúria. Um VHS também aumentado, de 45, e um FAM 1/80, pontilhado fino denso. Da mesma forma, vocês vão pensando qual das duas tem diagnóstico possivelmente de lúpus, ou as duas, ou nenhuma, ou alguma delas, ok? Então, vamos começar um pouquinho a discorrer um pouco do quadro laboratorial para vocês. Nas doenças reumatológicas, elas são essencialmente o diagnóstico clínico. Tá? Então, nós temos uma variedade de doenças que vão desde patologias degenerativas, imunomediadas, reumatismo de partes moles, mas essencialmente é um quebra-cabeça clínico, de manifestações cutâneas, vasculares, articulares, sistêmicas. E a partir daí a gente consegue, então, classificar o nosso doente. Muitas vezes, as manifestações clínicas, elas são um pouco parecidas e elas também se intermediam, né? E aí, na verdade, é necessário, então, um auxílio complementar dos exames laboratoriais. Na verdade, ele não é diagnóstico, tá? O exame laboratorial na reumatologia, ele é complementar à clínica do seu paciente. Ele vai ser importante para diagnóstico diferencial, né, das doenças, já que elas têm algumas características semelhantes, e também vocês vão ver ao decorrer da aula que muitos desses exames são vistos também em patologias crônicas, não inflamatórias, em doenças infecciosas, então é importante para um diagnóstico diferencial.
Também existe a importância para a atividade das doenças imunomediadas. Nós utilizamos alguns marcadores para acompanhar o nosso paciente, a resposta terapêutica, se a medicação está controlando aquele doente, para estabelecer também um prognóstico, se o paciente ele vai desenvolver uma doença mais grave, mais erosiva, né, com mais morbimortalidade, importante também esses exames laboratoriais. E, sem dúvida, como na medicina, né, a gente sabe que os medicamentos vão evoluir com efeitos adversos e a utilização dos exames também vai ser importante para a gente acompanhar esses efeitos adversos e determinar qual medicamento será melhor para o paciente, tá? Então, o que a gente vai solicitar, pessoal? Nós temos, assim, uma gama de exames que a gente acaba, assim, tentando separar um pouco para não se perder. Os primeiros que a gente acaba utilizando é a bioquímica, que eu acabei invertendo a ordem aqui. Mas vamos lá, na bioquímica geral, o que é que você vai solicitar? Principalmente aqueles exames normais, que a gente está acostumado a solicitar, como o hemograma, a função hepática, renal, a glicemia, o colesterol, né, que é o lipidograma. Um simples sumário de urina já nos diz muita coisa, a proteinúria de 24 horas e o ácido úrico. Isso a depender da clínica do seu paciente. E aí vem os marcadores de atividade inflamatória, tá? Essas provas de atividade inflamatória nada mais é do que reagente da fase aguda que vão determinar se está ou não ocorrendo um processo inflamatório ou infeccioso naquele paciente. E aí nós temos uma gama de proteínas, mas as que mais nós solicitamos vai ser o VHS, né, que é a velocidade de hemossedimentação, a proteína C reativa, a alfa-1-glicoproteína, a eletroforese de proteínas, a ferritina e o complemento. Daí vem, então, os marcadores de autoimunidade, que é o FAN, né, que é o fator antinuclear, o fator reumatoide, o anti-CCP, alguns autoanticorpos específicos e o ANCA. E, mais recentemente, alguns marcadores de susceptibilidade genética, que é a tipagem do HLA, que na importância prática, nós só temos o HLA-B27. E aí vocês me perguntam, o paciente tem uma queixa articular, eu vou solicitar tudo isso? Na verdade, não, certo? Então, nenhum exame, ele vai ser isolado, vai definir diagnóstico sem a clínica. Então, a depender do que você está pensando, você vai solicitar para o seu paciente, tá? Por quê? O mesmo teste, ele pode ser positivo em diferentes doenças. Então, você tem que saber interpretar. Você pediu, vai dar positivo, vai dar negativo, você vai ter que interpretar o que você achou. Outro dado que vocês têm que ter em mente é que existe uma alta frequência desses testes autoimunes positivos na população idosa. E também a variabilidade de técnicas laboratoriais que acabam interferindo um pouco no resultado. Então, alguns cuidados que vocês têm que ter em mente antes de você solicitar um exame sem saber o que interpretar quando chegar o resultado. Então, vamos lá falar um pouquinho do laboratório. Bom, um laboratório geral. Se você está pensando num quadro de uma doença autoimune, uma colagenose, um hemograma completo já nos diz muita coisa. A anemia vai estar presente principalmente na atividade da doença reumatológica, no lúpus, na artrite reumatoide, na vasculite, e ela pode ser desde uma anemia normocrônica, que seria mais frequente, até uma anemia hemolítica. E a depender da anemia, você vai solicitar os outros exames, como teste de Cumbres, reticuloses, a depender do quadro clínico do seu paciente. Se você está diante de um paciente com leucopenia ou linfopenia, você já vai pensar no lúpus, numa atividade lúpica. Se tem uma leucocitose, você vai com quadro articular, você pode pensar numa vasculite, num quadro infeccioso e até no uso do corticoide, que nós sabemos que ele faz uma leucocitose transitória. Na presença de uma plaquetopenia, também pensar no lúpus, mas também alguns efeitos adversos de alguns medicamentos, como alguns imunossupressores usados na reumatologia. A plaquetose, sempre lembrar num quadro ou infeccioso ou numa atividade, principalmente da artrite reumatoide e na vasculite. Então, aí você vai tentando realmente direcionar junto com a clínica aquele seu paciente. A função hepática e renal, a glicemia e o lipidograma geralmente são utilizados com complicações e efeitos adversos, tá?
O sumário de urina vai nos direcionar para a presença de proteínas, hemácias, cilindros, que isso daí é muito visto uma atividade renal no lúpus e nas vasculites. Então, a presença de uma proteína, de um sumário sujo, a gente já abre, né, o leque para investigar uma colagenose com comprometimento renal. E aí a gente acaba solicitando a proteinúria de 24 horas para a gente medir e muitas vezes acompanhar a remissão do nosso paciente a partir da proteinúria. Então, veja que um simples laboratório geral já nos guia bastante para solicitar os mais específicos. E aí vem os testes de... Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo, sim, pronto, tá tudo bem. Então, vamos lá. Ver, porque a gente fica aqui sem ver e fica meio difícil da gente acompanhar vocês. Bem, os testes inespecíficos, a gente tem que sempre lembrar que eles vão ser vistos não somente em doença inflamatória, reumatológica. Eles apenas vão inferir um quadro de atividade inflamatória aguda. O que acontece, né? Devido a um processo inflamatório ou até infeccioso, vai haver a liberação de algumas citocinas, principalmente a interleucina 1, a 6 e o TNF-alfa. Isso vai estimular com que o fígado desenvolva algumas proteínas, os chamados reagentes de fase aguda. E aí nós temos uma infinidade de proteínas que começam a aumentar no plasma mediante um processo inflamatório. Principalmente, a gente vai ter um aumento do complemento, do fibrinogênio, da ceruloplasmina, a proteína C reativa, a proteína amiloide sérica A, a alfa-1-glicoproteína e a ferritina. São elementos que normalmente, frequentemente, que são os mais presentes e medidos. Por outro lado, existe um consumo também da albumina e da transferrina num processo agudo, e em alguns casos até do complemento. Então, como é que a gente vai medir essas proteínas? A principal delas é o VHS. Entretanto, é uma medida muito inespecífica e que sofre muita influência. Vamos lá ver o que é isso. O VHS é uma velocidade chamada de hemossedimentação, que significa sedimentação das hemácias. Nada mais é que a distância em milímetros que os glóbulos vermelhos caem dentro de um tubo específico, que é o de Westergren ou de Wintrobe, no decorrer de 1 hora. O que significa isso? Normalmente, as hemácias, elas têm carga negativa e elas costumam se repulsar. Então, elas não decantam rapidamente, porque elas brigam entre si, então elas vão caindo lentamente no tubo, e aí, à medida que essa partezinha amarela, ela vai ser pequena. Então, isso significa que o paciente não tem nada inflamado. Por outro lado, na presença de um quadro inflamatório, que nós vamos ter a presença dessa proteína chamada fibrinogênio, marquem bem que ela é a medida indireta do VHS, ela tem carga positiva, e aí ela acaba o quê? Agregando mais rapidamente as hemácias, e as hemácias elas vão decantar rapidamente, porque elas vão se grudar e elas vão decantar no tubo. E aí quando você vai fazer a medida do VHS, ele vai estar elevado. Significa que o paciente tem um processo inflamatório, ok? Entretanto, seria muito bom se fosse uma coisa assim, inflamação VHS alto, mas o SVHS, que é o fibrinogênio, ele sofre influência de várias situações clínicas e patológicas. E aí, assim, na presença de uma menstruação, anemia, gravidez, o sexo feminino, envelhecimento, o VHS normalmente já é elevado. Então, a gente já sai de um parâmetro mais elevado. A medida dos laboratórios, geralmente, ela é muito baixa. Então, criou-se uma regra de que pacientes acima de 50 anos, nós temos que fazer um cálculo mais diferenciado. A gente não segue as regras do laboratório. Então, quando a paciente é do sexo feminino, você soma a idade dela mais 10 e dividido por 2. Por exemplo, a paciente tem 50 anos, você vai ter uma regra de que 60, 30 já seria normal para essa paciente. E homem seria dividido por 2, tá? Porque quanto mais velho, vai aumentando o VHS normalmente. Aqui são outras situações em que existe um aumento do VHS, que devem ser lembrados, principalmente os contraceptivos, a gravidez, a anemia,
normalmente já aumenta o VHS. E qual é a doença inflamatória que não dá anemia? Então, o VHS para a gente não é um parâmetro muito bom. E a diminuição do VHS é vista principalmente em pacientes que estão usando, né, drogas anti-inflamatórias e os corticosteroides e algumas hemoglobinopatias que já facilitam mesmo a queda da hemossedimentação. O VHS, por outro lado, também, ele é um exame inespecífico e ele sobe rapidamente, ele leva em 2 dias, mas ele permanece elevado com um pico a partir do 15º dia, e ele pode ficar elevado até 3 meses de normalizar o processo. Ele já normalizou o processo inflamatório e ele fica mais tempo. Então, na verdade, ele também não é um parâmetro agudo, tá? Só que ele é muito utilizado na reumatologia, porque assim, a elevação deles, né, a gente acaba controlando algumas doenças específicas, né, principalmente a arterite de Takayasu é um exame que a gente utiliza muito. Quando o paciente apresenta valores muito elevados, né, acima de 100, a gente tem que abrir nosso olho para três situações: infecções bacterianas, escrevi errado aqui, o próprio lúpus e as vasculites, como eu falei, de Takayasu, e as doenças linfoproliferativas também devem estar no nosso radar quando a gente vê um quadro de VHS, ok? Aumentado. Bem, a outra proteína, que é o PCR, é a proteína de fase ativa. Ela é mais sensível, ela é mais específica para um processo inflamatório, porque ela não sofre essas influências que o VHS sofre, ela é mais precoce, tem uma elevação de 4 a 6 horas e normaliza em 3 dias, diferentemente do VHS, que se mantém aumentado. E não existe uma correlação obrigatória com o VHS, ou seja, não é porque o VHS aumentou que a proteína C vai aumentar, e vice-versa, isso porque são proteínas diferentes, tá? Ela é menos influenciável que o VHS, e nós temos alguns métodos para ser utilizado, como a nefilometria e o ELISA. A gente considera normal, né, na técnica ultrassensível, até 1 miligrama, mas lembrar que acima de 3 miligramas por decilitro, o risco cardíaco é muito grande. Então, aqui, como vocês estão vendo, o pico realmente é precoce e diminui rapidamente. Isso nos favorece muito para investigar de forma aguda. Lembrar que valores muito altos, certo? Acima de 100, a gente vê muito lá na internação, na enfermaria, sempre lembrar de quadros de infecção bacteriana. Mas elevações moderadas, até 100 miligramas, a gente pode ser simplesmente por uma atividade inflamatória sem infecção. Outro marcador que a gente vai ver inflamatório são as eletroforeses de proteína. A gente não tem muita prática de fazer, né? Acho que no hospital universitário não tem, mas na vivência clínica a gente utiliza bastante. Nada mais é que a separação das proteínas plasmáticas, exceto o fibrinogênio, ele não entra aqui, através da mobilidade proteica no campo elétrico. Então, assim, a gente vai ter a albumina. Na alfa-1, as principais proteínas é a alfa-1 antitripsina e a glicoproteína, a alfa-2 macroglobulina, a alfa-2 antiplasmina, e o PCR, ele tá aqui, corre no campo elétrico alfa-2. A beta, nós temos a transferrina, o LDL, o complemento, e na gama, as imunoglobulinas. Então, mediante uma inflamação aguda, o que acontece? A albumina não cai ainda, porque ainda não foi consumida, mas existe uma elevação da alfa-2, tá vendo? Aqui, inclusive porque o PCR tá aí. Já na inflamação crônica, começa a cair a albumina, começa a consumir e já começa a utilizar, então, o aumento da imunidade adquirida com a elevação das imunoglobulinas através de uma hipergama, normalmente policlonal. Ou seja, ela aumenta de uma forma não de pico, né? Ela fica um aumento mais basal, certo? No lúpus e na síndrome nefrótica, a gente vai ter um consumo de complemento. Também vamos ter um aumento das imunoglobulinas, mais policlonal, e também da fração beta devido ao LDL. O mieloma múltiplo é uma patologia hematológica, onde nós vamos ter um pico de hipergama monoclonal. Esse gama que ele faz um pico bem alto, semelhante ao da albumina. Aqui, só para vocês verem, de uma eletroforese normal e do estado inflamatório. Cai um pouco a albumina, aumenta a alfa-2 e existe esse pico aqui policlonal de gama também, tá bom?
Mais uma proteína do reagente da fase aguda, pouco conhecida, que não é muito utilizada, é a chamada alfa-1 glicoproteína ácida ou a antiga mucoproteína, que não se utiliza mais esse termo. São glicoproteínas, não tem muito conhecimento delas, só que elas têm uma presença importante tanto no tecido conjuntivo como no parênquima hepático. Interessantemente, na eletroforese de proteína, ela é um alfa-1, mas ela migra para alfa-2 quando ela está elevada, certo? Ele é uma proteína que a grande importância dela é na cardite reumática. Mediante a presença de uma cardite reumática, a alfa-1 ela aumenta muito e ela mantém esses níveis até que cesse o processo de cardite. Então, a reumatopediatria utiliza muito para o controle do corticoide na presença de uma cardite reumática, a alfa-1 glicoproteína ácida. Essa é a principal importância dessa proteína. Finalmente, as ferritinas e plaquetas também vão estar aumentadas, são consideradas proteínas de fase aguda. A gente vê em presença delas nas doenças inflamatórias crônicas. Existe uma trombocitose e elevação da ferritina, principalmente em duas situações na reumatologia. Primeiro, na artrite reumatoide, principalmente a IJ, que é a juvenil, existe uma trombocitose importante, e nas vasculites também, diga-se passagem, também existe essa trombocitose, e na doença de Still. Na doença de Still, que é um tipo de artrite reumatoide sistêmica, onde nós vamos ver a elevação da ferritina, normalmente em valores acima de 4.000, e faz parte até dos critérios classificatórios dessa doença. O complemento, vocês sabem que são proteínas muito importantes no processo inflamatório. Então, eles vão participar da permeabilidade vascular, da quimiotaxia, da lise celular, formação de imunocomplexos e da opsonização. Normalmente, eles estão aumentados num processo inflamatório. Só que em algumas situações, eles acabam sendo consumidos e eles acabam diminuindo, que é o que a gente até utiliza mais na prática clínica. A gente não pede complemento para qualquer processo inflamatório, especificamente apenas para lúpus. E eles caem. Então, assim, o C3 e o C4 baixos, principalmente no lúpus e nas glomerulonefrites e também na endocardite, ele é sinônimo de atividade de doença. A gente utiliza muito para ver se o paciente está entrando em atividade, se ele está melhorando, certo? Existe também a deficiência genética de C1, C4, tem pessoas que têm essas deficiências, que normalmente a gente não dosa, mas se aquele paciente tem uma doença imunomediada, a gente não consegue fechar diagnóstico, sempre a gente pesquisa a questão dessa deficiência de C1, C4, que isso pode facilitar as doenças imunomediadas, tá bom? Se o paciente tem um C4 muito mais baixo que o C3, sempre suspeitar de crioglobulinas presentes. Bem, esses todos foram os testes de reagente de fase aguda. Eu dei um adendo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o ágilo. O ágilo, ele não é, uma proteína de fase aguda. Ele já foi utilizado muito no passado. Antigamente, alguns médicos consideravam ágilo como sinônimo de reumatismo, né, de febre reumática, mas não é assim. Eu resolvi colocar para vocês, porque quando vocês se formarem, tiverem, ou até nas aulas práticas, ainda é solicitado o ágilo, não só na pediatria, como em algumas clínicas de adulto, mas que tem que saber o valor desse ágilo. Ele é apenas um anticorpo direcionado contra componentes celulares do estreptococo. Ele não é sinônimo de febre reumática. Ele é importante, mas isoladamente ele não quer dizer nada, tá? Ele apenas vai dizer que o paciente teve um contato com a bactéria. Então, você tem que colocar a presença do ágilo aumentado junto com as características clínicas dos critérios de Jones para a febre reumática. Primeiro que o ágilo ele pode permanecer elevado por muito tempo. E ele, inclusive, ele nem se torna indetectável. Mesmo que o paciente faça profilaxia com febre reumática, com a bezetacil, o ágilo ele continua positivo por vários meses até anos. Então, na verdade, não tem um valor para acompanhamento de doença também. Né? A curva sérica também, ela varia entre pacientes, né? Tem pacientes que baixam rápido, tem pacientes que aumentam rápido. Então, a gente acaba utilizando o alfa-1 glico muito maior de acompanhamento, um PCR, do que o ácido.
né? Então, os níveis séricos também, eles são diferentes do que o laboratório coloca para a gente, que é abaixo de 200, né? Em crianças, a gente vê valores normais até 330, e em adultos, acima de 5 adultos. Crianças acima de 5 anos, esse valor é de 500. E até em laboratório, quando a gente pega referência de laboratório, geralmente é 200. E aí o paciente se assusta, achando que... E até algum médico acaba induzindo um diagnóstico erroneamente, tá? Então, lembrem do ácido como apenas um marcador de estreptococina. Bom, e aí vamos falar agora um pouquinho sobre as provas imunológicas, certo? Saindo de uma fase aguda, de um paciente demonstrando um processo inflamatório, então, qual é a importância e a necessidade de pedir esses marcadores, certo? Vamos lá. O primeiro deles é o fator reumatoide, né? O fator reumatoide, ele é nada mais é que um anticorpo que reconhece um epítopo presente na fração cristalizável da molécula IgG. O que é isso? Ele é um anticorpo, certo? Que pode ser IgM, IgG ou IgA, que ele vai contra essa fração que chama FC de uma IgG, certo? Então, vai haver, então, a presença desse anticorpo daqui, que ele está presente em até 70% dos pacientes com artrite reumatoide, que são fator reumatoide positivo. Eles fazem parte dos critérios classificatórios, juntamente com a clínica do paciente. Os métodos, eles são vários, né? Nós temos a nefilometria, o látex, o Waller-Rose e o ELISA, sendo que o principal é a nefilometria, onde a gente considera positivo acima de 80, mas os outros métodos, eles têm referências variáveis, né? Geralmente, o que é mais utilizado pelo SUS é o látex, que ele vai acima de 20, né? Tem alguns métodos também que utilizam o Waller-Rose, que é 16. Então, sempre lembrar da referência e do tipo de método que está sendo utilizado. Mas, vocês me perguntam, todo paciente que tem fator reumatoide positivo é artrite reumatoide? Não. Por quê? Primeiro, ele pode ter presença em várias doenças reumatológicas, não só na artrite reumatoide, que realmente é o carro-chefe, mas pode ser visto no lúpus, no Sjögren, nas crioglobulinemias, e até nas doenças mistas do tecido conjuntivo. Então, a gente tem que encaixar o fator reumatoide no contexto clínico do seu paciente. Para complicar, ele também é visto em algumas doenças infecciosas, tá? Leishmania, tuberculose, hanseníase, as hepatites também podem dar fator reumatoide positivo. Inclusive a chikungunya também, mais recentemente, existem relatos da positividade do fator reumatoide na febre chikungunya. As neoplasias e doenças linfoproliferativas também podem positivar o fator reumatoide, e também, de uma forma mais comum, a positividade em idosos. Logicamente, os valores, eles são baixos nesses pacientes e podem ser transitórios. Eles não chegam a 80 na nefilometria. Então, nesses casos, quando você tem dúvida de diagnóstico, é bom ficar repetindo ou solicitar outro exame mais específico, tá? E na presença, bom, você fechou um diagnóstico de artrite reumatoide mesmo, com fator reumatoide positivo. Ele está presente em todos os pacientes? Não. Na AR precoce, ele só vai estar presente em 50% dos casos. Ou seja, ele às vezes demora a positivar, até 2 anos para positivar. Na AR estabelecida clássica, a frequência também não é tão elevada, de 70%, ok? E o que marca a presença de fator reumatoide positivo em altos títulos, né? Que a gente vai considerar acima de 80. É uma doença agressiva e extra-articular. Então, a presença de fator reumatoide em altos títulos, a gente vai ter uma doença mais agressiva, mais erosiva, e comprometimento extra-articular com nódulos reumatoides, fibrose pulmonar, vasculites. Então, o fator reumatoide ele é importante na artrite para prognóstico, né? A gente não utiliza ele para acompanhamento, não é marcador de atividade. A atividade, a gente vai utilizar métricas clínicas e o VHS e o PCR. Para fator reumatoide, para ver se o paciente vai ser mais grave ou não, e a gente vai, então, estabelecer um tratamento mais agressivo para aquele paciente. E ele faz parte dos critérios diagnósticos ACR em 2010, que se vocês tiverem curiosidade, quando vocês derem essa doença, vocês vão começar a ver um pouquinho sobre esses critérios, ok?
E aí veio-se, então, estudar o chamado anti-CCP. O anti-CCP, ele é um anticorpo que se baseia na citrulinização, que nada mais é que uma conversão, né, de um aminoácido em outro, da peptidoarginina e a peptidocitrulina. Foi observado essa citrulinização em alta frequência na sinóvia de pacientes com artrite reumatoide. E na investigação viram que esses anticorpos, né, contra a citrulina, eles marcavam nos pacientes com artrite reumatoide precoce. E principalmente associado com o tabagismo, porque o tabagismo ele aumenta esse processo de citrulinização. Então, pacientes com AR tabagista tinham um anti-CCP bem elevado. Ele é um anticorpo, ele é sensível, ele não é tão sensível, ele é presente mais na artrite reumatoide precoce, né, variando de 58% a 70%, e na estabelecida também, mas é principalmente naqueles casos que você tem certeza que é uma artrite reumatoide, mas o fator reumatoide deu negativo, aí você pede um anti-CCP, que aí você pode fechar o diagnóstico. E ele é muito específico, ele não sofre tantas influências de doenças infecciosas, como a gente viu, em idosos, como a gente viu com o fator reumatoide. Então, é um exame importante, mas não é solicitado de rotina, é muito caro esse exame, a gente utiliza ele, vai onerar o paciente, né, só nas dúvidas de diagnóstico mesmo, ok? Ele também é um marcador de prognóstico e não de atividade, e ele marca principalmente a doença erosiva, que a gente, quando dá um anti-CCP elevado, a gente sabe que aquele paciente vai deformar, vai fazer erosão, e aí a gente acaba mesmo tratando mais precocemente. E ele não está correlacionado com a doença extra-articular, como o fator reumatoide. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre os autoanticorpos, né? Que são, dentre eles, a gente tem o principal, né? Que é o fator antinuclear, que é o FAM. Os autoanticorpos, eles são imunoglobulinas capazes de reconhecer autoantígenos presentes nas células e órgãos do próprio indivíduo. Eles podem ser também encontrados em indivíduos com doenças inflamatórias crônicas, não reumatológicas, e até em pessoas rígidas. Então, a pesquisa desse FAM é um método de triagem, né? Então, você vai em busca de antígenos celulares, não somente nucleares, através de uma técnica chamada de imunofluorescência indireta em células REP2. E aí a gente vai ver se ele dá positivo ou não. Seria muito bom se desse positivo, é uma mágica. Pronto, positivo é lúpus, é uma doença autoimune reumatológica, mas não é assim. Infelizmente, veja a quantidade de doenças que o FAM pode estar positivo. Desde doenças hematológicas, hepáticas, a tiroidite, a púrpura, retocolite, ou seja, é difícil. E ainda mais que 10% da população normal, rígida, sem nenhuma queixa, pode ter um FAM positivo. E se você tem um parente em primeiro grau com lúpus, essa frequência ela chega até a 30%, mesmo o paciente sendo assintomático. E aí, o que a gente vai fazer com esses autoanticorpos? Primeiramente, vocês lembrarem assim, que essa nomenclatura ela está um pouco em desuso, porque o FAM parece que só apenas contra autoanticorpos contra o núcleo, e na verdade não é. Ele é contra antígenos celulares. Esses antígenos podem ser DNA, proteínas nucleares, do citoplasma, da membrana plasmática, dos fosfolípides, ou seja, tenta-se tirar esse termo de FAM, mas ele está tão divulgado mundialmente que acaba ficando esse nome genérico. E ele é feito em imunofluorescência. Então, quando vocês pegam um FAM positivo, o que é importante vocês verem? Não é só o FAM positivo. Primeiro, é a presença, tem ou não tem? Tem. Ele é considerado positivo a depender da concentração, né? Você vai diluindo e você percebe que se chegou em 80 a diluição, ele já é considerado positivo. Mas de valor clínico, para o reumatologista, a gente só considera positivo acima de 160. E para a doença mesmo imunomediada, acima de 320. Então, esse valor de 1 para 80 não tem muito valor para a gente. E o mais importante para a gente é o padrão. O que seria isso? É a imagem, certo? De que na imunofluorescência vai corar
Por exemplo, os principais padrões para a reumatologia vai ser o homogêneo, o centromérico, o nucleolar, o pontilhado grosso e o pontilhado fino. Para vocês terem uma ideia, existe um consenso, se eu não me engano, já estamos no 5º ano de consenso do FAM. Cada ano é descoberto mais um padrão. Isso complica a nossa vida. Mas, sem dúvida, esses são os principais. Então, se o paciente ele apresenta um desses padrões, ele vai estar direcionado a alguma dessas proteínas e a gente acaba inferindo que o paciente tem ou pode ter essas doenças associadas, ok? Para o lúpus, que é uma doença mais frequente para vocês, acredito, para vocês verem, a gente pensa muito no padrão homogêneo, no pontilhado grosso e também o pontilhado fino. Esses outros padrões aqui, centromérico e nucleolar, a gente vai pensar na esclerodermia, ok? E quando vem esse padrão pontilhado fino denso? Esse é o padrão mais frequente em pacientes normais. Então, quando o paciente apresentar esse padrão pontilhado fino denso, veja como é diferente do homogêneo, tá? Vocês não se preocupem tanto em se o paciente não tiver clínica, logicamente, a gente vai pensar em outras patologias que não sejam reumatológicas e até uma inferência de pacientes normais. Aqui é a frequência da positividade do FAM. A gente vê que todo paciente com doença mista tem 100% de FAM. O lúpus, ele chega a uma frequência de quase 100%, mas nós temos lúpus FAM negativo. Sjögren também, ele chega a 96%. A polimiosite é das doenças que tem menor frequência de FAM. Esclerodermia chega a 97%. E nós podemos ter também FAM positivo em artrite reumatoide, ok? Algumas medicações também elas vão dar FAM positivo. Esse pode ser um FAM transitório, com a retirada da medicação ele negativa, ou ele pode até induzir um lúpus, certo? Então, existem os lúpus induzidos por drogas também. Dentre elas, nós marcamos principalmente a idalazina, a procainamida e a própria isoniazida, utilizada na tuberculose. Mais atualmente, a utilização dos anti-TNF, que são imunobiológicos para artrite reumatoide, que também podem induzir o FAM, e às vezes até o lúpus, e os anticonvulsivantes também estão associados. Quando você vai pedir um FAM, o padrão dele, associado à droga, é o antistona, certo? E aí você acaba, assim, suspendendo a medicação, ou trocando, e ver como é que o paciente vai evoluir. E aí, gente, quando é que a gente vai pedir o FAM? A gente vai pedir FAM para todo paciente com dor articular? Não. Tá? O FAM é um exame que tem que ser interpretado, porque senão você vai dar um diagnóstico errado e vai dar uma sentença, muitas vezes, para o paciente sem um respaldo clínico, e o paciente vai ficar bem assustado. Então, assim, se você tem uma suspeita de colagenose, se o paciente ele tem uma artrite crônica que não está melhorando, tem um quadro vascular, citopenias, serosites, normalmente em jovens, tem uma alteração do sedimento urinário, ok, vamos pedir um FAM, porque pode ser realmente uma doença autoimune. E aí, se o FAM der positivo, você vai ter que estar, ok, checar sinais de autoimunidade. Então, ele fecha critério, ele tem manifestações clínicas que tem provas de atividade inflamatória aumentada? Tem. A titulação dele é maior que 320? Ok. Vamos ver o padrão. Será que o padrão realmente é condizente com a doença autoimune? E aí a gente vai ver o laboratório. Ele tem uma anemia, tem uma leucopenia, tem uma proteinúria. Assim, muitas vezes você consegue fechar um diagnóstico de uma doença imunomediada só com o FAM, certo? Junto com a clínica. Outras vezes você precisa solicitar alguns autoanticorpos específicos que a gente vai falar daqui a pouco, ok? E aí, se o paciente não deu nada disso, ele deu um FAM em baixo título, 1 por 80, pontilhado, fino, denso. O que pode ter? Pode ser um incidente, um teste de erroneamente visto, porque é uma imunofluorescência, é um pouco difícil de ser feito, repete em outro laboratório, tá? Antes de taxar o diagnóstico de lúpus. É uma doença inflamatória crônica não reumática, pode ser uma tireoidite, pode ser uma doença hepática, uma retocolite, uma psoríase, ok? E aí pode ser uma autoimunidade transitória. O paciente teve contato com um quadro infeccioso e ele positivou o FAM. Eu já peguei alguns pacientes
pós-Covid, com FAM positivo, transitoriamente, e também com chikungunya. A gente repete depois de um tempo e negativa, ok? Pode ser o traço familiar, tem parentes com FAM positivo e, tem lúpus, e primeiro grau ele pode estar presente até 30%. Então, não se assustem quando aparecer um FAM positivo, saibam lidar com ele. Aqui são os autoanticorpos específicos na reumatologia que a gente utiliza. Cada um deles, ele vai estar direcionado a um tipo de antígeno e a gente vai, então, ver qual é a associação da doença. Eu não vou falar de todos para vocês, vou falar dos principais, ok? Tudo bem aí, gente? Bom dia, estão presentes? Estamos. Vamos lá. Então, se quiserem parar para perguntar alguma coisa no final, viu? Mas tô andando aí para ver se dá tempo, que é muita coisa. Bom, o anti-DNA dupla hélice é o principal marcador de atividade do lúpus, né? Ele faz parte tanto do diagnóstico, do critério classificatório, como da atividade lúpica, certo? É um importante exame. Ele pode ser feito em 2 métodos, o ELISA ou a imunofluorescência com esse protozoáriozinho aqui, bonitinho, que é a Critidia lucila, tá? Então, ele é bem específico para o lúpus, mas ele não é o mais específico. Tem um melhor do que ele para dar diagnóstico, mas ele é mais sensível, ele é bem visto, principalmente na atividade lúpica, seja renal, neurológica, mas a gente vê muito associação com a nefrite lúpica, ok? O anti-ENA, que são anticorpos extraídos do núcleo, né? Esses nós temos os principais representantes, o anti-ACM e o anti-RNP. O anti-SM, ele sim é o mais específico para lúpus. Então, se o paciente tem um anti-SM positivo, é lúpus e acabou, não tem história. O anti-DNA, ele é bem específico, mas ele pode até ser visto em algumas vasculites. Mas se você tiver uma dúvida diagnóstica, pede o anti-SM, ok? Mas ele não serve para acompanhamento, para ver atividade. E ele é pouco sensível, né? Então, talvez ele não seja o mais solicitado, porque ele é pouco sensível. Mas se alguma prova perguntar qual o mais específico, é o anti-SM. O anti-DNA, ele serve para a gravidade da doença, ok? Outro anticorpo extraído do núcleo, o anti-RNP, que ele vai ter lembrando, só para a gente não esquecer, em relação ao... Acho que eu falo no final, isso que é melhor para vocês tentarem gravar. O anti-RNP é a doença mista do tecido conjuntivo, ok? Ela também pode estar presente no lúpus, e ele marca geralmente um lúpus mais tranquilo, sem comprometimento renal. Os outros anticorpos vistos é o anti-Rho, o anti-LA, o anti-Jo1 e o anti-esclerose-70, que são extraíveis do núcleo também, ok? O anti-Rho, ele é um anticorpo que ele é visto em 3 patologias. A síndrome de Sjögren, primária ou secundária, que é aquela síndrome seca, onde o paciente ele tem um comprometimento articular, olho seco, boca seca, ele vai dar um anti-Rho positivo. Ele é visto no lúpus sistêmico mesmo, geralmente associado com lúpus cutâneo subagudo, fotossensibilidade e FAM negativo. Lembra que eu falei que existem lúpus com FAM negativo? Então, quando o FAM é negativo, a clínica é muito soberana, a gente pede um anti-Rho e normalmente dá positivo, ok? E o lúpus neonatal também está associado ao anti-Rho, com comprometimento cutâneo, hepático e cardíaco, com bloqueio cardíaco também. Então, sempre quando a paciente está gestante lúpica, a gente tem que solicitar o anti-Rho e investigar bem esse lúpus neonatal, acompanhamento da criança, principalmente pelo eco transfetal, ok? O outro marcador específico, não para lúpus, que é o anticentrômero, ele é voltado às proteínas centroméricas e ele é visto na esclerose sistêmica limitada, tipo CREST. CREST, né, que é calcinose, Raynaud, desmotilidade esofágica, esclerodactilia e telangiectasia. Quando ele está presente, a gente sempre vai lembrar de procurar hipertensão pulmonar nesses pacientes. A antitopoisomerase, que é o anti-esclerose-70, ele é voltado para um antígeno nucleolar, ele vai ter um padrão nucleolar no FAM,
e ele está relacionado à esclerose sistêmica difusa, principalmente com o comprometimento pulmonar, não com hipertensão, e sim com uma pneumopatia intersticial, com fibrose pulmonar disseminada nesses pacientes. Então, todo paciente que tiver um anti-esclero 70, fazer uma tomografia e investigar fibrose pulmonar nesses pacientes. O que eu ia falar para vocês era assim, por exemplo, quando o FAM, ele dá um padrão, era para ter feito um slide, acabei esquecendo. Quando o paciente ele tem um FAM homogêneo, a gente sempre vai pensar no anti-DNA, ok? Quando tem um FAM pontilhado grosso, aí a gente vai pensar no anti-SM ou anti-RNP. E quando ele tem um pontilhado fino, não é o fino denso, o fino, pensar no anti-RO e o anti-LA, ok? É só uma dicasinha de laboratório para que quando vocês encontrarem isso, vocês fiquem lembrando. Vamos lá. Outro anticorpo voltado aos fosfolípides, né, são os anticorpos antifosfolípidos. Quando solicitar? Quando tiver suspeita de SAF, que é aquela síndrome do anticorpo antifosfolípide. Paciente com levedo reticular, com trombose de repetição, trombose arterial, perda fetal, aborto de repetição, vasculite sem uma razão, sempre pedir os anticorpos antifosfolípidos. Aí nós temos 3 tipos: a anticardiolipina, o anticoagulante lúpico e a anti-beta-2 glicoproteína. Só que 1 a 6% da população em geral, e até em algumas doenças infecciosas, eles podem dar positivo. Recentemente, a gente pegou uma paciente com hanseníase, que estava sendo tratado como SAF, e na verdade era uma hanseníase. Então tem que ter cuidado também nesse acompanhamento. Esses valores, eles flutuam durante a doença, certo? E lembrar que 50% dos pacientes com SAF têm lúpus. Então, eles estão muito grudados, né? Então, sempre quando o paciente tem lúpus e tiver alguma manifestação dessas, a gente acaba solicitando esses anticorpos em busca de um diagnóstico associado. Para considerar positivo, a gente utiliza valores acima de 40. Finalmente, o ANCA, né? O ANCA são anticorpos anticitoplasma de neutrófilos. Eles estão contra os grânulos azurófilos do citoplasma de neutrófilos. Também são feitos a partir da imunofluorescência. E aí a gente vai ver 2 padrões, tá? O PANCA, que ele não tem muita associação, assim, a sensibilidade dele é baixa, especificidade, esse percentual que é de especificidade, tá? Ele está mais voltado à mieloperoxidase e ele pode ser visto em várias patologias, não somente nas angeites, nas glomerulonefrites, nas dermatovasculites, como também no lúpus, na artrite reumatoide, na retocolite. Então, é um exame com baixa especificidade, ok? Já o CEANCA, ele é contra essa proteinase 3, ele sim tem 90% de especificidade para a granulomatose de Wegener. Então, quando ele está positivo, a gente sempre tem que estar ligado na presença do Wegener, ok? E, finalmente, os marcadores de susceptibilidade genética, né? Que são os antígenos leucocitários humanos, o HLA. Na prática clínica, nós utilizamos apenas o HLA-B27 e, em alguns casos, o B51. O B27, ele está voltado ao diagnóstico das espondiloartrites e o B51 para a doença de BC. O HLA DR2 e 3 para o lúpus e o DR1 e 4 para artrite reumatoide. Mas nós não temos a vivência prática de laboratório de solicitar esses exames e assim não se sabe qual o valor, né, de diagnóstico, de acompanhamento, né, para essas doenças, no caso, para o lúpus e para R, ok? O B27, ele é muito importante, ele atualmente, de uns 10 anos para cá, ele voltou a ter uma grande importância no diagnóstico da espondilite anquilosante. Ele faz parte hoje dos critérios ASAS, que é de diagnóstico de espondilite anquilosante, e ele marca uma doença com maior comprometimento axial, né, de coluna, de sacro ilíaca, e não só articular periférico. Entretanto, é um exame que é encontrado em pessoas normais, principalmente da raça branca, certo? Ele é visto em 90% de pacientes com espondilite de raça branca, mas apenas 2% de pacientes que têm o HLA-B27 evoluem para espondilite. Então, assim, também ele não tem uma frequência muito grande. Porém, se o paciente ele tiver
um HLA-B27 e um parente com espondilite, aí essa frequência, ela praticamente, ela sobe em 10%, né? Ele chega a fazer 20% dos casos podem evoluir para espondilite anquilosante, certo? Hoje ele faz parte dos critérios, realmente a gente solicita, mas não é sinônimo também de doença, não, tá bom? Então, assim, como algumas considerações finais, a gente sabe que tem mais alguns outros anticorpos, mas pelo tempo da aula, acho que ia ficar muito pesado para vocês. Tentei ser um pouquinho mais clara, mas a gente pode discutir um pouquinho agora sobre algumas dúvidas de vocês. Lembrar que a clínica sempre vai ser soberana, não só na reumatologia, como em outras especialidades. Na reumatologia não existe exame patognomônico de doença. Devemos valorizar a persistência das provas inflamatórias e não apenas a sua presença. E a presença de anticorpos, de autoanticorpos, nem sempre vai ser sinônimo de doença, como vocês viram. Ok, meninos? E aí eu queria voltar naqueles casinhos que a gente conversou inicialmente. Eu queria ver se alguém podia se manifestar sobre esses casos. Pode ser? Bom dia, vocês estão aí? Ninguém quer se manifestar. O que vocês acharam desse primeiro caso aqui? Vocês deram sobre doença já? Vocês falaram sobre artrite reumatoide? Eu nem sei. A gente teve período passado, mas falando de clínica, assim, a dor é intervalante distal, proximal. Isso, vocês viram essa parte clínica, né? Então, se vocês lembram um pouquinho, essa paciente é uma paciente idosa, né? Ela tem um padrão inflamatório, né? Ela tem essa rigidez matinal de 30 minutos. Vocês pensariam num quadro assim, de uma dor inflamatória ou não inflamatória? Geralmente é não inflamatória, tá? A rigidez matinal a gente considera acima de 1 hora. Então a gente já vai pensando, é uma idosa e ela tem uma rigidez não inflamatória, certo? Esse padrão aqui, se vocês lembram, se a artrite reumatoide ela pega mais distal, proximal? Reumatoide é mais proximal. Isso, reumatoide é mais proximal. Então, essa paciente já foge um pouquinho da clínica de uma artrite reumatoide, por ser distal e ter essa crepitação de joelho, que a gente pode lembrar de uma artrose, ok? E esse fator reumatoide, aí pronto, aí vem um laboratório. É um laboratório que a gente conversou. Vem um VHS um pouquinho alto e um fator reumatoide positivo. O que vocês pensam? É uma artrite reumatoide? Se vocês, depois dessa aula, vocês pensariam? Eu não pensaria em artrite reumatoide, não. Por quê? Pela clínica, né? Tá alto, mas não tá tão alto. E a clínica não condiz. Tá. E a gente falou o quê? Que fator reumatoide ela pode estar presente em idosos. Lembra que eu falei para vocês na aula? Sim. Então, o fator reumatoide ele pode estar presente em idosos, ok? Então, a gente não pode valorizar o fator reumatoide muito em idosos, não, se não tiver clínica. E o VHS, a gente acaba, como eu falei para vocês, a gente, pela idoso, a gente soma aqui mais 10, né? Então, seria 88 dividido por 2. Então, para a gente considerar positivo, é acima de 44. Então, não está alto esse VHS para idoso, entendeu? Então, é isso que vocês têm que lembrar também um pouquinho, viu? Então, essa paciente, ela não tem artrite reumatoide. Quem tem é essa paciente. É uma paciente jovem, uma paciente com um quadro de inflamatório, tem um comprometimento proximal, né? E aí sim, é uma paciente que ela tem um VHS aumentado e ela tá com fator reumatoide positivo. Então, a gente classifica ela, né, no contexto e consegue fechar um diagnóstico. Certo, gente? E esses dois casinhos? Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho. Como é seu nome que tá falando? Qual das duas? Tem Isabela e tem eu. Ah, não sei, a voz estavam parecidas. Então, Isabela e qual a outra? Clarice. Hã? Clarice. Clarice. Então, o que vocês acharam? Isabela, Clarice ou quem quiser se manifestar nesses casinhos aí? Professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse 1,320, 1,80, que
Falei É rápido, na hora né? da imunofluorescência, né? Eu não entendi. O que eu entendi, não sei se eu estou errada, a professora me corrija, foi que o pontilhado fino denso, ele não é um indicador tão forte de lúpus. Ele pode dar em pacientes normais, né? Que tenham lúpus em algum parente primário. Já o FAM, por 220 homogêneo, ele seria um indicativo mais forte. Isso, justamente. A gente não vai se guiar apenas pelo padrão, porque a gente viu que, como ele é operador dependente, então a imunofluorescência não é algo que você bota na máquina e sai, né? O biomédico ele vai precisar ler. Então a gente tem que ver, né, de acordo com o padrão. A gente não recebe a imagem, a gente só recebe o laudo. Então a gente tem que ver realmente no contexto clínico, né? E ver esse padrão. Realmente, quando o paciente apresenta um padrão homogêneo, e se ele tem uma clínica como essa paciente aí, ó, que ela tem serosite, tem eritema malar, tem fotossensibilidade, tem um laboratório rico de autoimunidade aí, leucopenia, plaquetopenia, proteinúria, aí a gente, meu Deus, isso aí é lúpus, não tem jeito. E aí a gente pede, a gente, nesse caso, a gente nem necessitaria pedir os autoanticorpos, porque esse FAM já é um FAM bem de lúpus mesmo. Mas se você tiver uma dúvida, aí você pode pedir um anti-DNA e um anti-SM, tá bom? A questão do 180 e 320 é o seguinte, ele vai estar positivo, você vai receber pacientes com 1/80 positivo. Mas quando ele tem esse título de 1/80, a gente não valoriza muito, porque provavelmente foi alguma coisa transitória, ou ele é uma triagem, ou ele pode ter sido por ter um parente com lúpus, ou ele pode ter alguma doença inflamatória não reumatológica, uma psoríase, entendeu? Uma retocolite, e ele tem esse fã dele aí. Aí a gente vê o pontilhado fino denso, né? Aí realmente esse pontilhado fino denso, ele não está associado a lúpus, não. É PCOS normais. Mas se ele tem uma clínica, para essa paciente aqui, o que vocês pensariam? Ó, ela tem uma poliartralgia, tem um edema e tem serosite. Poxa, não dá para descartar um lúpus, não, né? Tem uma anemia, tem uma discreta proteinúria, né? Discreta, quando eu falo, é abaixo de 500, tá? Proteinúria acima de 500. Então, assim, aí você fica pensando, não, essa que eu pediria um FAM, pediria. Aí vê o pontilhado fino denso. Poxa, não me ajudou em nada. Se tivesse vindo um homogêneo, eu já ficava mais, assim, esperançosa no diagnóstico de lúpus. Mas a essa paciente eu peço um autoanticorpo, entendeu? Eu peço um anti-DNA, um anti-SM para você ir atrás. Só que aí essa paciente deu negativo. O anti-DNA, SM, anti-RO. E aí você fica pensando em quê? Aí vem a clínica, tá? Você tem que pedir o quê para essa paciente? Pensaria alguma coisa assim para essa paciente? Aí eu vou ajudar um pouquinho. Essa paciente ela começou a ficar bem sonolenta, letárgica. Esse edema, na verdade, ele era um mixedema, certo? Ele estava com aquela macroglossia, um edema de membros inferiores, começou a ter alopécia, que é perda, né? Perda de cabelo. Pensariam em alguma coisa? Hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Então, justamente, é uma paciente com tiroidite de Hashimoto, que ela dá esse FAM. Então, assim, confunde muito, certo? Então, quando vem esse FAM para 80, a gente tem que pedir os autoanticorpos de tireoide, um anti-TPO, né, antitireoglobulina, e aí faz um diagnóstico diferencial de uma tiroidite também. Mas ela poderia pensar em lúpus, sim, no início. A gente não pode descartar também. Certo, gente? Bem, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida do que eu falei? Faltando alguma coisa? Deixa eu descompartilhar aqui. Tudo bem para vocês? O professor Roque está aqui ainda? Acho que não, né? E aí, vocês têm mais alguma dúvida?
Acho que não, essas aulas de reumato assim, são sempre um pouco desesperadoras e a gente tem que estudar com calma para entender. É bastante coisa. Sim, verdade. Mas aí, assim, junto a clínica com o laboratório, mas, assim, acho que deu para esclarecer algumas coisas. Espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês não saírem desesperados pedindo um bocado de exame, né? Sem necessidade, né? O que a gente mais, assim, preza é porque muitas vezes o paciente chega para a gente lá com uma catatal de exame que não é liberado pelo SUS, e aí os coitadinhos gastam tanto dinheiro sem necessidade, né? Então, a gente, para uma orientação de vocês, clínicos, né? Futuramente, não sei a especialidade de vocês, é sempre pedir um laboratório geral, né? Pede um VHS, pede um PCR, e na dúvida, se você tiver mesmo uma dúvida, você pede um fator reumatoide e deixar o FAM para solicitar só realmente quando vocês tiverem uma suspeita de colagenose. Porque senão assusta muito um paciente que quando dá um FAM positivo. Ai, meu Deus, tem um lúpus. Pronto, aí é uma sentença de morte, né? Então, vocês têm que ter muito cuidado, né, de solicitar e saber interpretar, ok? Isso é uma mensagem principal para vocês que estão começando, é sempre associar o laboratório com a clínica, tá bom? Então, bom dia a todos, obrigada pela presença, e estou à disposição lá no ambulatório da Reumato, na enfermaria, se vocês precisarem. Professor Roque, tudo bem? Obrigado, Regina, viu? Viu? Muito obrigado. Finalizando. Ótimo, viu? Abraço, tchau. Tchau.